A batalha começou. O Yeseraton. Os exércitos de Odin. Mahanaim estão prontos para a guerra. O Yetzirah se aproxima. Sorrateiro, ele está à espreita. Quer nos tirar o direito à árvore da vida. Quer nos destruir. Avante, guerreiros! Mahanaim. Por Hashem e pela Mahanaim. Brit Hadashah Vaigash. Baruch Hashem, Shalom Shalom. Eu sou a Morachayá. Estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Hoje vamos estudar o trecho da Brit Hadashah que tem referência a Parashat HaShavua, a Parashat Vaigash. Baruch Hashem. O texto é curiosíssimo pelo fato de que nós estamos estudando a vida dos príncipes de Yaakov. Estamos estudando as últimas palavras que eles falaram sobre as suas performances, seus caminhos, né? Aquilo que eles viveram, né? O que eles passaram em suas vidas, aquilo que eles tinham para deixar como ensino para seus filhos, que somos nós. E como vocês devem ter visto aqui no canal, já temos o depoimento do príncipe Shimeon. E a respeito deste príncipe que nós iremos falar mais um pouco neste vídeo de hoje. Baruch Hashem. Primeiro vamos fazer a leitura do texto que temos referência para a Parashat HaShavua. Lembrando que não fui eu que escolhi o texto. Eu estou seguindo um texto que já é deixado pela comunidade judaica messiânica. Baruch Hashem. E este texto se encontra no livro de Lucas, que em português, na tradução em português, é chamado de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 6, do verso 6 ao verso 16. Vamos fazer a leitura. Sucedeu que em outro Shabat entrou na sinagoga e ensinava. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os mestres da Torá e os Parushim observavam-no para ver se curaria em dia de Shabat, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Disse-lhes então Yeshua: eu vos pergunto, é permitido no Shabat fazer bem ou mal? Salvar a vida ou tirar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restabelecida. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si ao que fariam a Yeshua. Versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para um monte a fim de rezar, e passou a noite toda em tefilá a Elohim. Depois do amanhecer, chamou seus talmidim e escolheu 12 no meio deles, aos quais deu também o nome de mensageiros: Shimeon, ao qual também chamou Kefa, e André, seu irmão, e Yaakov, e Yohanan, Filipos, e Bartalmai, Matitiahu e Toma, e Yaakov, filho de Alfeu, e Shimeon, chamado Zelot, e Yehudá, filho de Yaakov, e Yehudá, Iscariot, e o qual foi também o traidor. Baruch Hashem. É muito explícito aqui a situação que nós
estamos vivenciando nas últimas parashot com o que está acontecendo neste texto aqui. Tudo que acontece em nossa vida não é por acaso. As coisas não são novas, sempre elas se repetem. E neste texto aqui nós vemos algumas destas coisas que se repetem aparecer, né? Como eu disse para vocês, ao estudarmos os príncipes e ouvirmos os depoimentos deles, que Bezrat Hashem, com a força do Eterno, com a ajuda de Deus, nós iremos terminar os 12 príncipes e assim nós iremos aprender ainda mais sobre estes homens que são importantíssimos para nosso povo. E a sua história fica calada. Por que será que a história dos príncipes é calada? Eu encontrei um livro onde eu tirei aquele material para vocês. Este livro, ele existe para qualquer pessoa que queira tê-lo ou que queira estudá-lo. E ele foi feito pelo nosso povo. E por que que nosso povo não divulga estas coisas? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque neste livro existe claramente, explicitamente, Yeshua na boca dos príncipes. O Mashiach e Yeshua, tudo que ele ia passar. Eles não guardam nada, eles falam o futuro inteiro. Sabe aquela parashá que é a próxima que nós vamos entrar após a Vaigash? Vai vir a próxima parashá, essa próxima, onde Yaakov Avinu faz Abrahá para os filhos. E ele diz assim, ó, vem que eu vou contar tudo para vocês. E acaba que ele não conta. Ele só abençoa os filhos. Não é que ele não conta. É que não é escrito o que ele conta ali na Torá. Só isso. Moshe não tem autorização de escrever. Porque se os príncipes ao morrer, eles falam claramente de todo o futuro, que inclui o Mashiach, de tudo que vai acontecer, é porque o pai deles contou para eles tudo isso. É porque os príncipes, eles tinham uma revelação divina. Como eu falei para vocês, quanto mais a gente volta no tempo, mais era aberto a conexão espiritual com Hashem. Hashem se revelava mais aos homens. Hoje em dia está tudo muito fechado. Mas não é nada interessante para o judaísmo tradicional trazer o depoimento dos príncipes. Não é verdade? Porque assim cairia por terra a mentira sobre o Mashiach. Vamos analisar aqui. Aqui tem um momento de Yeshua onde na sinagoga ele está ensinando, tá claro o texto aqui. Yeshua era mestre de Torá, então ele estava ensinando na sinagoga, ele era um rabino. Baruch Hashem. E tinha lá no dia lá do Shabat um homem com a mão direita atrofiada. Quem ouviu aqui o depoimento de Shimeon, o príncipe de Yaakov, ele disse que após o acontecimento da venda de Yosef, a mão direita dele ficou atrofiada por 7 dias. E depois, por muito pedir a Hashem, a mão direita dele voltou para o lugar. Este foi o depoimento dele. E aqui nós vemos Yeshua devolver, então, a habilidade de uma mão direita atrofiada diante de seus irmãos. Porque quem estava ali com Yeshua eram os irmãos de Yeshua. Era o povo judeu que frequentava a sinagoga que Yeshua frequentava. Tanto que ele tinha liberdade para ensinar naquela sinagoga. Ou seja, era a sinagoga que ele tinha costume de ir. E nisso, Yeshua, ele vai fazer um milagre que vai trazer para seus irmãos referência de que ele é o Ben Yosef. Por quê? Porque o perdão de Hashem, né? No caso para Shimeon, liberou para Shimeon ali a cura de sua mão. Por ele ter, né, feito o mal para seu irmão Yosef. Ele teve a mão retraída. Mas com a tefilá, com a oração, com o pedido, ele teve de volta o movimento de sua mão.
Yeshua está mostrando com atos quem ele era. Eu sou aquele pelo qual Shimeon ficou com a mão retraída, mas eu não guardei ressentimento de Shimeon. Então Shimeon poderia de volta ter sua mão aberta. E ele fala, no Shabat, no dia especial, no 7º dia, exatamente 7 dias, foi o tempo que Shimeon ficou com a mão mirrada. Tudo isso aqui bate tudo isso aqui vai ser encaixado para que ele demonstre quem ele era. Mas os irmãos estavam como cegos, né? Assim como quando os irmãos encontram Yosef, também não percebem quem é Yosef por trás daquela barba, porque Yosef, quando saiu de Kenana, ele era um rapazote, não tinha ainda muita barba no rosto. Quando eles encontram Yosef lá na frente, já tem 30 anos de idade, já é um homem feito com barba grande e vestido todo de egípcio, com aquelas maquiagens que os egípcios usavam, então eles não reconheceram Yosef. Assim estavam aqueles irmãos naquele momento na sinagoga, não estavam reconhecendo o Mashiach ben Yosef. Mesmo ele fazendo um milagre que traria esta conexão dele com o Yosef do passado, aquele que foi vendido para que Shimeon não o matasse. E continuando a leitura do texto aqui, é dito que ele escolhe 12. 12 são os 12 filhos de Jacó, exatamente como eu já falei para vocês. E qual o primeiro discípulo que ele vai citar, que ele vai escolher, que ele vai separar? É exatamente o mesmo nome, o que tem o mesmo nome daquele que ficou com a mão mirrada. Shimeon. E também ele vai citar o nome daquele que o traiu, que tem o mesmo nome daquele que o vendeu. E esse mesmo que o vendeu, como seu irmão, como irmão Yosef, lá no passado, né? Que eu estou fazendo referência aqui, mas vocês entendem que a alma de Yeshua não é a mesma alma de Yosef. Apenas ele vai trazer a vida de Yosef, vai trazer uma semelhança com a vida de Yeshua. A missão de Yosef vai ter semelhança com a missão de Yeshua naquele momento. Então, o mesmo, né, que o vendeu no passado, Yehudá, agora também o trairá. Agora também o venderá pelas mesmas 30 moedas de prata. Porque, como eu expliquei para vocês, ele foi vendido por 30. O Yosef, no passado, foi vendido por 30 moedas. 20 moedas ficaram com os irmãos e 10 moedas ficaram com os midianitas que fizeram o intercâmbio da venda. E os ismaeli, que foi quem levou, que foi os que compraram Yosef, né, pagaram 30. Mas dessas 30, 20 foi para os irmãos e 10 foram para os midianitas. Agora, voltando para o ensino aqui do texto, fora a questão da comparação explícita aqui, né? O ensino aqui do texto vai nos trazer que no dia de Shabat, ou seja, no momento que é sagrado, né, o dia separado para a santidade, é dia, e Yeshua vai me perguntar aqui, é dia de fazer o bem ou de fazer o mal? É dia de salvar a vida ou é dia de tirar a vida? Porque não que a gente vai procurar trabalhos a fazer no Shabat, mas se acontecer no ambiente ali da sinagoga, da reza, né, de sua casa, ter algo que você possa escolher entre salvar uma vida ou tirar uma vida, o Shabat, ele não vai impedir de você salvar a vida. O Shabat em si, ele não vai impedir de você fazer o bem para alguém. Então, isto foi dito pela boca de Yeshua, porque aqueles que estavam ao redor estavam procurando uma maneira de acusar ele, né? Sabendo que ele fazia curas e tinha aquele homem doente ali no meio deles, eles já estavam esperando que Yeshua fizesse um movimento de cura para acusá-lo.
Mas Yeshua, antes de curar o homem, Yeshua traz à mente deles que não era nenhuma transgressão curar no Shabat. Nossa, será que aqueles homens esclarecidos na Torá, eles não tinham ideia que isso era verdadeiro? Precisava Yeshua reafirmar uma situação tão óbvia como esta para eles? Na verdade, o que acontecia é que, infelizmente, havia muita contaminação naquele tempo dentro da religião. Como eu falei para vocês, vamos trazer a história bem para trás aqui, para vocês poderem compreender o que está acontecendo. Quando o povo ainda está em Babilônia, e acontece a sua volta à terra, onde Ezra e Nehemiá reconstroem os muros da cidade de Jerusalém e reconstroem o templo sagrado que foi destruído pelo rei da Babilônia. Então, Israel, ele durante 200 anos teve shalom, teve paz. O povo cumpria a Torá. O povo se comprometeu com os mandamentos de Hashem. O povo vivia tranquilo. Mas o que aconteceu? 200 anos depois, o segundo templo ele ficou em pé 420 anos, certo? 200 anos teve shalom em todo Israel. O povo cumpria a Torá, o povo começou a seguir as palavras de Ezra, começou-se então, essa dinâmica dos perushim, dos rabinos que tinham alunos talmidim e que ensinavam a Torá às pessoas. A Torá começou a ser difundida entre as pessoas, não ficava só no templo mais. A Torá começou a existir o quê? Casas de tefilá, que é as sinagogas, pequenos recintos sagrados, como hoje temos, para que o povo regionalmente se reunisse para poder rezar, para poder trazer, então, uma aura espiritual diária, algo mais focado na pessoa, porque antes ficava tudo muito solto, os leviim ficavam nas cidades e aí a pessoa procurava o levita para aprender a Torá. Mas nem todo mundo ia procurar o levita e acabava que as pessoas começavam a se dispersar, praticavam idolatria, pecavam. Então, 200 anos depois da construção do segundo templo, Israel viveu um período de santidade. Mas após os 200 anos, a Grécia se levantou. É como nós estudamos sobre isso na festa de Hanukkah, que terminou hoje à tarde. E com o levante da Grécia, em primeiro momento, a Grécia não botou faca no pescoço de ninguém. A Grécia simplesmente entrou com sua nudez, com seus jogos, com suas filosofias, com tudo que parece muito bom e muito agradável. E isso que provocou entre o povo de Israel? A assimilação. E a assimilação, que é o quê? Que é se juntar ao povo da terra, porque Hashem falou, vocês não aprendam os costumes do povo da terra. Não casem seus filhos com as filhas do povo da terra. Não case suas filhas com os filhos do povo da terra. Não se misture com o povo da terra, para que vocês não se contaminem e se desviem da minha Torá. Mas o povo, eles sempre vai acontecer, infelizmente, deslizes, e a partir de 200 anos para frente, onde a Grécia ficou sob o domínio de todo o mundo civilizado, 180 anos. Então, durante aqueles 180 anos para frente ali, a Grécia assimilou tudo. Os últimos 25 anos foi a guerra dos Ashmonai. Então ali houve um levante de parte da população de Israel. E aí aconteceu a festa de Hanukkah por conta daqueles últimos 25 anos, onde entre aquele meio ali aconteceu a restauração do templo e o acendimento da menorá, e a gente já sabe a história. Mas depois desse período aí, entre os romanos, quando a Grécia cai, 180 anos depois, vem os romanos. E o
o povo, infelizmente, já estava muito abalado, né? O que acontece quando os romanos entram? Porque após a Grécia sair, o reinado de Israel ficou na mão dos Asmonai, daqueles Macabinos. Só que eles eram sumos sacerdotes e ao mesmo tempo líderes do povo, reis do povo. Mas aí quando Roma entra, Roma tira o sacerdote da linhagem dos Asmonai, tira e coloca sacerdotes comprados, né? Pessoas que estavam ali no sacerdócio para fazer a vontade de Roma, de César. Entendeu? Era para poder seguir ali. Não, pode servir seu Deus, mas vamos aqui obedecer o que César comandar também. A águia romana também foi colocada no templo lá. Também foi colocada. Os gregos colocaram Zeus e os romanos colocaram a águia. E o que aconteceu? O rei foi desempossado, que era o próprio sumo sacerdote, e quem foi para o lugar? O Hordos, que é chamado de Herodes. O Hordos, ele nada mais, nada menos eu falei com vocês no vídeo no primeiro vídeo da Brit Hadashah. Vocês voltam nesta playlist aqui e assistem os 2 primeiros vídeos, o contexto histórico do tempo que Mashiach veio para o mundo, para vocês entenderem essa história aqui. Então, quando o Hordos é chamado para ser rei, né, neste mesmo lance, né, de ser um capacho de César. Então, ele é empossado rei, mas tem um detalhe que é muito importante. O Hordos, ele não é judeu. Não, ele não é judeu. O Hordos, ele é edomita. E os edomitas, que são os descendentes de Esaf, eles são inimigos de Israel. Então, Hordos foi um péssimo governante, malvado e louco, né? As atrocidades que o Hordos fez é uma coisa do outro mundo, de matar toda a sua família. Ele era tão malvado que ele matava seus próprios parentes, quiçá aqueles que não eram seus parentes. E era megalomaníaco, né? Teve coisas boas que ele fez. Uma das coisas boas que ele fez foi restaurar o segundo templo que foi levantado com Nehemiah. Ele fez uma obra espetacular, grande, que no tempo de Yeshua, este templo que Hordos restaurou, que estava de pé. Mas fora isso, né, ele também, vamos botar aqui que ele trouxe uma certa modernidade para o Estado de Israel. Mas ao mesmo tempo ele criou templos para todos os deuses de Roma. Ele criou templos para César. Ele trouxe os estádios que a Grécia já tinha trazido. Ele restaurou os estádios, colocou jogos novamente para acontecer nas arenas. Jogos estes que entre jogos com animais estavam também jogos de morte de pessoas, de assassinatos, de guerras, de brigas, de lutas, né? A gente vê em filmes aí antigos, aqueles filmes, por exemplo, O Gladiador. Aquela cultura daquele tempo ali era a cultura que Hordos vivia, que estava inserida também em Israel, por conta de Roma. Então nós temos que entender que quando Yeshua estava aqui nesse mundo, o povo não estava na santidade completa, não. E principalmente, quando Yeshua fala assim, quando aquele que senta na cadeira de Moshe para for ensinar, vocês escutam tudo que está ensinando, mas não faz que nem eles fazem. Por quê? Porque Yeshua está dizendo, porque não tinha o comportamento correto, não tinha a intenção boa, porque estavam envolvidos com a aparência apenas. Por isso foram chamados de hipócritas por Yeshua várias vezes. Não quer dizer que todos os parushim da época eram hipócritas, mas a maior parte sim. E não existiam apenas parushim, existia também aqueles saduceus, né, chamados de saduceus em português, né, que em hebraico é de sadoquim. Eles tinham uma doutrina diferente da que a gente compreende hoje, que é a doutrina que Yeshua seguia, que é a doutrina dos rabinos. Eles tinham
uma outra visão, e eles brigavam com os Parushim, eles odiavam os Parushim, eles odiavam Yeshua. Não é porque eles odiavam Yeshua, porque Yeshua era especial, não. Eles odiavam Yeshua, o Sadoquim, que são chamados de saduceus. Eles odiavam Yeshua e odiavam todos os Parushim. Todos os Parushim. Então, a classe de sacerdotes também estava corrompida, como eu disse para vocês. Assistam o primeiro vídeo desta playlist que vocês vão compreender. Os Sadoquim, e eles eram assim, aversos à ressurreição final. Eles só entendiam que a pessoa vivia só o material e que depois a alma ela voltava e se unia a Deus. E não existia essa coisa de ressurgir no último dia, de juízo final. Nada disso eles acreditavam. E eles eram quem fazia o maior número no Sanhedrin, que era quem fazia as votações para o julgamento do povo. Nesse ensejo complicado é que Yeshua está nessa sinagoga aqui, gente. É na frente desses irmãos, todos cheios de averoto, cegos, que Yeshua faz um milagre que está na cara de que ele está falando, olha, eu sou o Ben Yosef. Mas eles não veem. Não veem. E aí, quando Yeshua, então, se retira, aqui no versículo 12, está falando que ele, naqueles dias ali, naquele ensejo, daquele momento, ele se retira para o monte a fim de fazer rezas e passou a noite toda em reza a Elohim. É dito que ele reza para Elohim. Quando a pessoa chama Elohim, isso quer dizer que a pessoa está procurando o quê? A Gvurá de Hashem. Quando a gente quer, por isso que eu já falei para vocês, não fica o tempo todo, Deus, não fica falando Deus o tempo todo. Não fica. Por quê? Porque o Deus, quando a gente fala Deus, a gente está invocando Elohim. Na tradução bíblica, quando aparece a palavra Deus em português, ali por trás é Elohim. Quando aparece a palavra o Senhor, né, em português, é Hashem, é o tetragrama. Então, quando você quer falar o tempo todo, usa Hashem, o nome, o tetragrama. Porque Hashem, o tetragrama, vai trazer a misericórdia de Hashem. Mas quando a gente fala Deus, 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 a gente puxa Elohim. Tanto que eu tinha mais cuidado. Eu vou voltar a ter esse cuidado. Peço perdão a quem fala comigo. E eu abençoo. Que Deus te abençoe. Peço perdão por esse deslize. Porque eu entendo sobre essas coisas. Eu não posso errar. Eu havia me policiado acerca disso. Depois eu relaxei. Eu vou voltar a me policiar a partir de agora. Porque eu estou vendo isso. Vou chamar Elohim aqui. Que Hashem te abençoe. Que o Eterno te abençoe. Fala assim. Que Hashem, que o Eterno te abençoe. Porque assim a gente vai trazer a misericórdia da divindade. Quando a gente fala Deus o tempo todo, a gente puxa a bravura, a gvurá, a parte da restrição. Entende? Então, o que Yeshua está rezando aqui? É por misericórdia? Não. Se ele estivesse rezando por misericórdia, ele não ia mencionar Elohim. Já que ele está falando Elohim, então a gente sabe que Yeshua está invocando aqui a justiça divina. Pelo fato que Yeshua está vendo a injustiça no meio dos irmãos. Então Yeshua está invocando Elohim. Ele não passou a noite toda chorando nos pés de Hashem, para Hashem descer a misericórdia. Desce tua misericórdia. Gente, eu fico impressionada como as pessoas descrevem. Eu não vou falar o nome pagão, certo? Yeshua, mas o nome pagão. Amor, aquela coisa, a gente dá nojo de você ver as redes sociais, aquele homem com aquela faixa vermelha, dá vontade de eu quebrar o... Eu só não quero, porque se eu quebrar eu vou fazer o vídeo como? Aquele homem cabeludo, certo? Sem nada na cabeça, vestido de beca branca, com uma faixa vermelha, um lençol vermelho no peito, atravessado assim. Um romano.
nojento, beijando alguém, afagando alguém. Eu vi ontem, eu tô procurando imagens para fazer nos vídeos, gente. Infelizmente vem essas imagens junto, né? Uma mulher, a roupa dela tomara que caia. E esse camarada beijando a testa dela com aquela doçura. Gente, isso dá vontade de vomitar. Dá vontade de vomitar quando eu vejo uma coisa dessa. O meu Yeshua, ele reza para Elohim. Esse é meu Yeshua. É aquele que pega o azogue. Aquele que pega o chicote. Eu não vejo Yeshua com moleza com ninguém. Eu não consigo enxergar. Eu quero que alguém me mostre. Tudo bem. Tem momentos que Yeshua demonstra assim um carinho. Tipo, quando ele fala assim, procura dar comer para eles, eles estão com fome. Ou seja, ele está se compadecendo da fome das pessoas. Ou então aquele momento que ele para o enterro, que ele fica com dó da mãe que está vendo o filho, levando o filho para enterrar, e ela é viúva. Ele fica com dó, porque ele sabe que a mulher vai passar necessidade. Porque não tem quem faz nada por ela mais. O marido dela morreu, o filho dela morreu, ela está sozinha no mundo. Então ele se compadece, ele ressuscita o rapaz. Não que Yeshua seja malvado. Não, Yeshua não é malvado. Mas também Yeshua não é essa coisa estranha que falam que ele é. Yeshua passa a noite aqui pedindo a justiça. É pedindo que o Elohim desça. É pedindo que o pau coma. Entende? Esse é Yeshua. Depois do amanhecer, chama os Talmidim, que não eram só 12. Ele vai escolher entre aqueles Talmidim dele ali, que eram muitos. Ele vai escolher 12. É dito que, de início, 70 homens o seguiam. Estes 70 homens também tem uma explicação por que era justamente 70. A gente já começa a entender que Yeshua, ele vem para as nações também. Ele não vem só para Israel. Por que Yeshua vem para as nações também? Pelo fato de que Israel está entre as nações. Então, para que ele chegue até Israel, ele precisa ser divulgado entre as nações. Né? Então, das nações ali, dos 70, ele tira 12. 12 filhos de Jacó. Inclusive, nesse caso aqui, 12 vai estar no meio também o próprio Yosef. Por que o Yosef está no meio também? Porque o Yosef é Efraim, é Menashe, que faz parte das 12 tribos. A gente compreende tudo isso, mas, gente, vamos ver aqui que coisa linda. Ele cita o nome de Shimeon, logo em primeiro. Ele poderia escolher uma pessoa com outro nome? Poderia. Mas não, ele chama Shimeon, que é para lembrar que aquele que estava com a mão mirrada é a figura de Shimeon. O Ben Yosef, ele não guarda mágoa de seus irmãos. Quando ele invoca Elohim, não é porque ele odeia seus irmãos, não. Não, é porque, vou falar uma coisa para vocês, muitos até nascem como um judeu, mas não são israelitas. E isso eu ouvi da boca de um judeu ortodoxo, para não dizer, não, isso é invenção. Nasceu em Israel, tem um sangue judeu, é israelita. Não é. Não é. Para ser israelita, tem que ter aquele ponto no coração, aquele desejo, aquela vontade de olhar para Hashem e querer Hashem e obedecer a Hashem. Óbvio que tem todo um processo. Tem pessoas que são israelitas e ainda não fizeram esse movimento de Teshuvah. Mas eles têm ali, como eu disse para vocês, muitos de Israel são poços artesianos, precisa cavar muito fundo para tirar as clipotes que tem demais. Não é verdade? Só que no meio do povo tem o joio. Tem o joio no meio do trigo. E não é pouco, não. E Yeshua conhece o joio. Então Yeshua chama Hashem? Não. Yeshua chama Elohim. Ele não chama a face de misericórdia, não. Ele chama a bravura. Quando Yosef recebe seus irmãos ali em Mitzrayim, o que ele faz? Ele adula os irmãos? Oh, povo, que saudade, eu. Não, ele não faz isso, não. Ele faz o quê? Ele faz um jogo.
Ele faz um jogo. Ele bota mel na boca deles e depois ele puxa. Ele dá a mão, depois ele dá rasteira. É dito que na hora que, o primeiro momento, que eles encostam tudo, que ele fala, vocês são espiões. Ele acusa eles. Ele não dá moleza pra eles, não. Ele acusa eles, porque ele quer testar eles. Quer pra ver se eles são realmente, agora, né, estão realmente com a postura correta. E é dito que Menashe, o filho de Yosef, dá um golpe em Shimeon, porque de todos os irmãos, o mais forte e o mais nervoso era Shimeon. Shimeon, ele é o mês de Av, o mês mais forte do ano, que é o sol. Shimeon era para ser líder de seus irmãos, mas Shimeon, ele não controlou sua fúria, né? E aí, por conta de sua queda, ele não teve o mérito de ser mais o líder. Não teve. Mas ele, mesmo não tendo o mérito de ser o líder, ele ainda continha muita força. E Menashe deu um golpe nele e travou ele. E os outros irmãos ficou. Quando viu o menino fazer, o rapaz, o filho de Yosef, fazer o golpe em Shimeon e travar Shimeon para que Shimeon não brigasse, que Shimeon é o mais bravo. Então tinha que segurar ele. Quando viram falar Shimeon mesmo, no livro de Yashar a gente encontra ele falando. Shimeon mesmo diz que pensa o seguinte, poxa, esse golpe aqui não é de Mitzray, não. Esse golpe aqui é da casa de meu pai. Por quê? Porque Israel, os nossos irmãos, eles têm uma luta própria. É chamada de Krav Maga. Eles têm uma luta própria, que foi eles mesmos que desenvolveram. Eles, Yaakov, Esav, né? Esses dias a Ruth estava aqui em casa, eu ri com a Ruth. Falei, Ruth, um brabo só deixa de ser brabo quando encontra um brabo mais brabo. E aí eu me lembrei de Nimrod e Esav. Nimrod era brabo. Era brabo, sim. Pegou Abraham Avinu e jogou na fornalha, porque Abraham Avinu falou que ele não era Hashem. Baruch Hashem não era mesmo. Mas ele ficou muito nervosinho e jogou Abraham dentro da fornalha. Ele era desses. Se achava o próprio Hasve Halila, Deus na terra. Ele era brabo, ele batia nas pessoas, ele matava as pessoas, ele fazia o que ele queria. Ele falou pro pai de Abraham bem assim, ó, pega teu menino que nasceu e traz pra me matar. É como se fosse, o menino pra ele era o quê? Uma boneca, né, que ele arranca o pescoço e acabou. Aí, Terá, Baruch Hashem, não ouviu, né, a conversa dessa coisa, foi na casa dele e trouxe o filho da escrava, né, uma pessoa maravilhosa, Terá também, né? Trouxe o filho da escrava novinho, que tinha nascido no mesmo dia que Abraham, entregou na mão de Nimrod. Sabe o que Nimrod fez com o bebezinho? Assim, ó, Hasve Halila, pegou pelo pezinho assim e jogou no chão para quebrar a cabeça no chão. Esse é Nimrod, certo? Diz que ele era caçador diante de Hashem. Era caçador diante de Hashem. Até encontrar Esav. Até encontrar Edom. Edom arregaçou com ele. Por quê? Porque sempre vai ter um mais brabo para comer, ó. A cobra menor. Sempre vai ter uma serpente maior para comer a menor. Não é assim? Então, Edom estava... Olha, para vocês verem, né? Engraçado que eu falei que o Hordos era de Edom. O Hordos ainda era pior do que os gregos. Pior. Mais louco, mais insano e malvado. E então, os irmãos ali, né? Onde eu estava contando, que eles tinham um golpe, eles tinham uma luta. Eles não eram qualquer um. Eles tinham superpoderes pelo fato que eles invocavam a Kabbalah. A gente sabe. Mas além dessa questão dos superpoderes, eles tinham também a própria força bruta e a habilidade de luta física que veio da casa de Abraham. Ou vocês pensam que Abraham era um velhote, como mostra naqueles filmes caquético, jogado com a roupa velha, rasgada, que nem não tinha press-ponto, era tudo assim. Parece que passou a faca na roupa e vestiu, nada disso. É dito que, sabe aquele poema que a gente canta no Shabbat? Eshet Ha'il? Aquele poema foi Abraham Avinu que fez passar a Imen.
Isso quer dizer que Sara e Meno não deixava Abraham Avinu vestido com roupa daquela que a gente vê em filme, não. A roupa dele é de honra. Leia lá, leia. Leia, tá lá no livro de Provérbios. Mishlei Shlom, Provérbios de Salomão. Leia lá para ver como é que era a roupa do marido de Sara. Era cinto de ouro. Era a roupa de púrpura. Púrpura quem vestia era reis naquela época. Púrpura é a cor roxa. Roupas de veludos, roupas de lã, de linho. Eram coisas finas. Não era porcaria que nem a gente vê, não. E outra coisa, Abraham Avinu pediu a Hashem para mostrar um pouco de velhice nele, porque ele estava sendo confundido com seu filho Isaac. Gente, um jovem, um rapazinho. Abraham Avinu tinha a cara do rapazinho, não era aquele homem com aquelas barbas brancas, parecendo papai Noel, Hasve Halila, papai meu não, aquela coisa, aquele demônio. Então entendam, Baruch Hashem, Abraham lutou contra 5 reis. Na verdade, era uma batalha de 9 reis, né? Ele entrou no meio e arrebentou com tudo. Esse é nosso povo. Eles faziam cabalá, botavam o raio para sair do olho, botavam o raio para sair da mão, virava 600 assim e saia fulminando todo mundo. Fazia, mas eles também tinham vitalidade, força, habilidade. Então Shimeona foi laçado por Menache. Porque Menache, ou vocês acham que quando Yosef saiu de dentro daquela prisão, era um fiapo, um farrapo de gente? Não, Yosef saiu bonito de lá. Por quê? Porque Yosef, durante o tempo que ele estava na prisão, ele não ficou parado, se depreciando e se achando a vítima. Não, Yosef nunca se achou a vítima. Nunca. O que ele fala para os irmãos dele? Vocês, fica tranquilo, porque Hashem me enviou na frente. Vocês foram usados por Hashem para me enviar na frente, para poder manter a vida de vocês, a vida de nosso pai, de nosso povo. Né? É assim. Então lá na prisão, aqueles 12 anos que ele ficou lá, ele fez tudo que ele fazia estando livre. Ele rezava. Ele fazia a arte marcial dele. Fazia, porque depois ele ensinou para os filhos dele. Você acha como que ele ensinou se ele não fazia? Fazia sim, Yosef também lutava. Yosef também lutava, que ninguém aqui é mole, não. Aqui não tem ninguém mole, não. Aqui é filho de Jacob Avinu. Jacob Avinu era arqueiro. Jacob Avinu, Esaú era arqueiro, Jacob não. Jacob ficava só, era um homem frágil, ficava nas tendas. Por favor. Sabe que Jacob era um homem tão frágil que ficava nas tendas, que Jacob arrancou uma pedra de um poço que só juntando vários pastores conseguia tirar. Jacob sozinho tirou a pedra. Será que ele era frágil? Ele é irmão de Esaú, mas Esaú era forte, Jacob era fraco. Não, meu amor, não. Entenda de uma vez por todas. Jacob era gêmeo de Esaú. Gêmeo. Entende? O bíceps. No mesmo calibre, tá entendendo? Que nós aqui não é filho de fraco, não. Baruch Hashem. E Yeshua também não é filho de fraco, não. Yeshua chamou Eloquim. Depois de chamar Eloquim, ele chama os 12. Esse chamar os 12 aqui, né, é a gente compreender que Yeshua, ele está fazendo o papel do Ben Yosef. Vamos ficar por aqui, porque o vídeo já ficou muito grande. E a história é boa, não acaba nunca. E eu gosto. Baruch Hashem. Shalom, shalom, lehitraot. Kol hatovim lekulam.